Olá pessoal, meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui da USP de São Carlos, mais um vídeo de exercícios resolvidos, e eu estou aproveitando aqui para cumprir uma promessa que eu fiz em sala de aula e acabou não dando tempo, que é fornecer uma receita de doce de abóbora na panela de pressão. Então vou resolver um exercício de panela de pressão aqui. Vamos lá, vamos ao enunciado. Uma panela de pressão tem um volume de 6 litros e uma pressão operacional de 75 kPa manométrica. Inicialmente ela contém 1 kg de água. Calor é então fornecido a uma taxa de 500 watts durante 30 minutos, depois que a pressão operacional é alcançada. Supondo uma pressão atmosférica de 100 kPa, determine a temperatura na qual o cozimento ocorre, a quantidade de água restante na panela ao final do processo e a temperatura do vapor de escape. Coloquei aqui o diagrama e também um diagrama de equilíbrio, aqui o nosso mapa GPS termodinâmico, onde eu sugiro que vocês comecem a análise. A fase 0 da análise termodinâmica seria traçar aqui todos os estados e processos que a gente tem. Até coloquei alguma coisa a mais aqui no processo que não seria necessário. Vamos imaginar inicialmente, então, a gente está pondo água na panela, água fria, 25 graus, pressão atmosférica, então eu estou sobre essa isobárica aqui. Na medida em que vai aquecendo, então a temperatura vai subindo, subindo, até que entre em ebulição. Entrou em ebulição, a gente fecha a tampa, tá? E essa providência, como eu expliquei em aula, é para garantir que não haja ar dentro da panela, o que alteraria um pouquinho ali, porque se trataria então de uma mistura dentro da panela de ar e água, né? Mas então, fechada a panela, o processo de um aquecimento isobárico passa a ser um aquecimento isocórico até a pressão em que a válvula de alívio se abre, tá? E é exatamente aqui que começa o exercício, na verdade, segundo o enunciado, mas eu queria explicar esses detalhes todos, né? Então, primeiramente, que pressão é essa? Ele fala que é 75 manométrica, então isso significa que a pressão real, a pressão termodinâmica, é o 75 mais a pressão atmosférica, ele falou que é 100 kPa. Então, por isso que eu coloquei ali a temperatura de saturação, que seria uma das coisas que é pedidas aqui no enunciado, né? A 175 kPa. Nesse momento começa ali os 30 minutos. Então o que vai acontecer? A válvula de alívio se abriu nesse momento, começa a perder massa na fase vapor saturado, tá? E vai então diminuindo a massa total. Aqueles 1 kg de água, né, vai diminuindo progressivamente. Até que se passam uns 30 minutos e aí pronto, termina, né, o que ele pediu ali no exercício. Essa setinha vermelha é a massa final nesse ponto aqui. Eu aqui pedi um negocinho a mais aqui, que seria a temperatura do vapor de escape, porque em sala eu quis explicar para vocês assim os dois modelos que a gente tem para esse processo aqui, por isso que eu coloquei uma interrogação, tá? Então, ele vai vazar, né, a uma pressão de 175 para 100, então ele pede ali a temperatura então desse ponto aqui. É como se eu tivesse colocado um termômetro aqui onde eu estou com o mouse, tá, e medisse a temperatura. Esse ponto aqui, ou nesse ponto aqui onde eu estou com o mouse, a pressão é obviamente igual à pressão atmosférica. Então, na verdade, essa última pergunta é meio trivial aqui nesse exercício, né? É só mostrar ou calcular a temperatura de saturação a 100 kPa. Mas vamos lá, a gente tem que equação para descrever esse problema? Obviamente, a equação de inventário de energia, e se trata de um problema transiente. É um volume aberto, se eu imaginar que o meu volume de controle é essa linha pontilhada, então eu tenho fluxo de massa ali em cima, então se trata de um sistema aberto. E é um sistema transiente porque ele está perdendo massa. Mesmo que todos os outros parâmetros sejam constantes, ele está perdendo massa, né? Então está variando a energia interna no sistema. Vamos aos termos que compõem aqui esse inventário. Então seria a energia total que fluiu para dentro do sistema na forma de calor, menos a energia total que saiu do sistema na forma de trabalho mecânico. Lembra isso aqui? À direita dessa igualdade, à esquerda dessa igualdade, a soma de todas as receitas menos a soma de todas as despesas.
Então, uma receita energética na forma de calor, uma despesa energética na forma de trabalho, mais receita energética na forma de massa que adentrou o sistema, esse M aqui, então é uma massa total que fluiu, menos aquilo que saiu, né, a energia que saiu carreada por esse fluxo de massa aqui. Do lado direito da igualdade, a variação da energia interna, a variação do saldo energético no sistema. Seria a energia final menos a energia inicial, e eu estou escrevendo em termos específicos, porque justamente eu quero calcular essa massa final aqui. Então, a massa final vezes a energia interna final, menos a massa inicial, vezes a energia interna inicial, ambas específicas. Então, adaptando aqui e cancelando aquilo que eu posso cancelar, obviamente a gente não tem trabalho, a fronteira do sistema é rígida, eu não tenho nenhum eixo, não tenho nada removendo o trabalho ali. Eu também não tenho nada adentrando, eu só tenho uma única saída, tá? E é isso, e adaptando para o nosso caso, quer dizer, uma única saída, então eu vou escrever o Q, tá? E ali a massa total que saiu, esse ΔM aqui, que a gente vai descontar do 1 kg, eu já vou escrever, só para já embutir a equação de conservação de massa, né? A massa inicial menos a massa final. Tá? E essa entalpia aqui, que seria a entalpia do fluxo que está vazando? Isso eu gostaria até de perguntar em sala, né? Colocar assim para aquele teste para ver se o pessoal está prestando atenção. Essa entalpia é que entalpia? Entalpia da massa que está saindo. Essa massa que está saindo, em que estado termodinâmico ela está aqui? Um pouquinho antes, né, da válvula. Ela está no estado de vapor saturado. Estou supondo que a válvula está em cima, então está saindo só vapor. Eventualmente isso aqui está borbulhando tão intensamente que vai água líquida também, mas posso supor que não é o caso. Tá? Então, esse H, na verdade, é o H do vapor saturado seco na pressão interna ali. Tá? Então, seria esse ponto aqui. Do lado direito, né, a variação do saldo aí, então M2U2 menos M1U1. E aqui já, então, esses alfinetinhos meus aqui, eles indicam tanto o estado termodinâmico quanto o instante, né, inicial e final do nosso processo ali. Então, prosseguindo, eu transcrevi a equação de trabalho aqui em cima, e vale a pena a gente dar uma olhadinha para identificar já a priori o que a gente conhece. Então, por exemplo, o calor total eu conheço, a massa inicial eu conheço, desconheço a massa final, conheço a entalpia que está saindo, né, carreada pelo fluxo de massa saindo, desconheço a massa, desconheço a energia, essa energia eu desconheço porque eu não conheço o estado final aqui a priori, né? Conheço a massa inicial, conheço a energia interna inicial. Então eu tenho menos equações do que incógnitas. Eu vou precisar de outras equações, obviamente, né? Então eu posso, por exemplo, escrever a massa final como sendo o volume dividido pelo volume específico. Por quê? Porque eu consigo introduzir uma informação sobre o problema, que é o volume geométrico, o volume da panela de 6 litros ali em cima. Tá? Então, esse M2, vou escrever como sendo o volume dividido pelo volume específico, lembra da definição de volume específico, né? Volume geométrico dividido pela massa. E então eu substituo nessa parte aqui da equação e aqui. Ótimo. E agora eu tenho quantas equações, quantas incógnitas nessa... Bom, uma equação, obviamente, mas tenho duas incógnitas, o V2 e o U2. Então agora eu posso tentar reduzir essas duas equações a uma única só, escrevendo em função tudo do título, né? Porque quem manda no V2 e no U2 é o título correspondente a esse ponto aqui, o ponto 2. Tá? Então o V2 vou escrever como sendo o x2 vezes o volume específico do vapor, mais 1 menos x2 vezes o volume específico do líquido. E aqui a mesma coisa na energia interna, né? O x2 vezes a energia interna do vapor, mais 1 menos x2 vezes a energia interna do líquido. Ok? Eu poderia resolver esse sistema, que sistema, né? 3 equações, 3 incógnitas. A equação 1 aqui, a equação 2 aqui e a equação 3. Então, poderia resolver um sistema 3 por 3, não linear, tudo bem, mas eu tenho métodos para isso. Também é bastante simples, mas eu vou fazer, vou reduzir tudo isso a uma equação, uma incógnita para vocês. Então, vamos lá, substituindo tudo isso, agora tenho uma única equação e uma única incógnita, que seria o x2 aqui.
Nesse ponto, eu poderia também perguntar se eu estivesse em sala, né? Dá para resolver isso aqui algebricamente? A resposta é que sim, dá, mas é tanta manipulação, né? Isso aqui vai acabar virando uma equação de segundo grau em x2, mas é tanta manipulação algébrica que a chance de errar, principalmente de eu errar, é praticamente 120%. Então é muito mais fácil resolver numericamente uma equação como essa, por exemplo. Vamos lá, vou transcrever a equação aqui para cima. Vale a pena a gente já calcular alguns dos parâmetros que a gente tem, né? Primeiramente, os dados termodinâmicos, eu coloquei aqui embaixo. Então, com relação ao ponto 1, né, na linha de saturação, eu coloquei ali 175 kPa numa tabela de vapor saturado. Então, eu tenho todos os outros dados, inclusive um que já é pedido no enunciado, que é a temperatura de cocção, que é esses 116 graus aqui. Tá? Mas eu vou precisar da energia, o 1 ali em cima, tá vendo? Então, eu vou precisar dessa energia, tá? E para calcular essa energia, lembra, o 1, vale a pena comentar, né? É uma mistura de líquido e vapor. Então, eu preciso calcular o título nesse ponto 1 e eu já vou fazer isso. Ok? Mas eu também precisei de um outro dado aqui, vou precisar de um outro dado, até para responder, né? Aquela pergunta que eu coloquei a mais ali. Qual é a temperatura do vapor de escape? O vapor de escape está a 100 kPa, também na fase, né, de saturação. Então, eu coloquei 100 kPa, a temperatura ali 99,6. Ótimo. Vamos aos outros parâmetros que a gente pode calcular. Então, eu posso calcular aqui, por exemplo, cadê meu mouse? Isso. Posso calcular o calor total que fluiu, que seria a potência elétrica, vezes os 30 minutos, vezes 60 segundos por minuto, expressando em quilojoules, 900 quilojoules. Como eu havia dito, a entalpia do que está fluindo para fora do volume de controle é a entalpia do vapor saturado seco. Então, é esse dado aqui, o vapor saturado seco, o 2700, a 175 kPa. Lembra, esse 100 aqui eu coloquei só para poder calcular essa temperatura. O próximo dado que eu posso calcular é porque eu preciso calcular esse U1 aqui. Para calcular o U1, eu vou calcular o X1, que é o título no ponto 1. Então, eu vou calcular o volume específico em 1, que é o volume pela massa. Esses dados eu tenho ali no enunciado. Tá? Então, 6 vezes 10 a menos 3 é os 6 litros, vezes 10 a menos 3 para passar para metros cúbicos, dividido por 1 quilo. E aí eu consigo calcular o X1, que é o V1, que eu acabei de calcular, menos o volume do líquido. O volume do líquido, onde está aqui nesta tabela? Seria esse 0,00105, etc. Tá? Dividido pelo volume do vapor, que seria esse aqui, 10035, tá? Menos o volume do líquido. Fazendo as contas, 4,931 vezes 10 a menos 3 quilograma por quilograma, se você preferir, para se lembrar da definição. Com isso, então, a gente pode calcular o U1, que seria o X1, o do vapor. O do vapor está onde? A energia interna do vapor seria esse 2.524, tá? Mais 1 menos X1, vezes o U do líquido, esse 486. Fazendo as contas, 496,865 kJ por quilograma. Ok? Então agora a gente está pronto para ir para a planilha, vou fazer o tutorial com vocês. Tem uma planilha pronta como sempre, caso eu me perca ali, me atrapalhe um pouco na programação. Na verdade é muito simples, a gente só vai ter que programar essa linha aqui. E nessa célula aqui, vocês vão ver, a gente vai digitar essa equação, que é a nossa equação de trabalho. Tá? Então, eu vou desligar minha câmera para vocês poderem visualizar e depois a gente volta aqui para encerrar o exercício e a receita do doce de abóbora. Então, já estou aqui com uma planilha em branco, já deixei os dados prontos para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Está vendo ali a massa inicial, 1 kg, os 6 litros, a energia total, já multipliquei ali 500 watts vezes 30 minutos, vezes 660 segundos por minuto, vezes o 10 a menos 3 para passar para quilojoules, e os dados de entalpia, volume específico, energia interna e o volume já específico do estado 1, o título 1 e a energia interna também já do ponto 1, ok?
Também deixei aqui na parte do memorial de cálculos alguns rótulos para eu me lembrar, na verdade, o que eu vou fazer. Tanto na parte de solução do problema, da equação pelo método de Newton-Raphson, já deixei a fórmula de recorrência aqui, tá? E a nossa fórmula de trabalho. E aqui embaixo, né, depois dados que eu vou precisar para poder fazer a análise e levantar outros dados aqui, outras respostas do enunciado. Vamos lá, então, começar com um chute inicial. Lembra, a parte do Newton-Raphson, na verdade, são só essas células aqui, tá? Então, eu vou começar com um chute inicial do título no ponto 2, digamos que seja 0,09, tá? E aqui f de x2. Essa aqui é a parte mais, assim, que a gente precisa tomar cuidado, que seria programar essa fórmula aqui. Então, vamos comigo aqui, me acompanhe. Se eu errar, você levanta a mão aí. Então, vamos lá, igual o Q está aqui na coluna B, tudo que é parâmetro eu coloquei na coluna B, à direita ali do meu memorial de cálculos. Então, menos, abre parênteses, a massa inicial está aqui em cima, é 1 kg, menos o volume geométrico, está aqui. Detalhe, eu já converti tudo para o sistema internacional, né, para ter consistência aqui nas unidades. Então, dividido, agora vou abrir parênteses, x2, estou aqui embaixo, tá? x2 vezes o volume do vapor. Então, x2 é a minha incógnita, né? Vezes o volume do vapor está na célula B5. Mais 1 menos x2, opa, tá vendo? A gente já cometi um errinho. Então, 1 menos x2, que multiplica o volume do líquido. Estou aqui embaixo, né? Vezes o volume do líquido. Ótimo. Então, vamos ver se eu estou fechando o número certo de parênteses. Fechei 1, fechei 2, vezes, agora eu vou multiplicar pela entalpia na saída. Então, é o 2.700 ali. Vou até dar um Enter para ver se eu não cometi nenhum erro, não esqueci parênteses, alguma coisa assim. Então, dei o Enter, não reclamou, o Excel não me deu bronca aqui, então tudo bem. Ali, esse igual, na verdade, vai fazer o seguinte, isso aqui é menos, isso aqui é mais, né? Isso aqui vai ser igual a zero, conforme o método de Newton-Raphson, tá? Ótimo. Então, vamos continuar, eu tinha programado até esse trecho aqui, vamos programar ali o segundo parênteses lá. Então, menos, abre parênteses, vou abrir dois parênteses, porque eu preciso colocar o numerador ali também. Então, x2, aqui, vezes a energia do vapor está aqui, mais 1 menos x2, que multiplica a energia do líquido, então a energia do líquido aqui embaixo. Vamos lá, aquela história dos parênteses aninhados aqui. Então, fecha um parênteses, dividido por, abre parênteses, agora sim, né? x2, volume do vapor, etc. Então, vamos lá. x2 vezes o volume do vapor está aqui, mais, abre parênteses, 1 menos x2, fecha, multiplica aqui o volume do líquido, tá? O volume do líquido é a célula B6 e a história de fechar os parênteses todos lá. Vamos lá. Então, fecha 1 aqui, 2 e, por fim, vezes o volume geométrico. Ótimo. Vou dar um Enter para ver se está tudo certo. Aparentemente, sim. E agora só preciso somar mais M1U1. Então, mais M1 vezes U1, a gente já deixou calculado ali, porque tínhamos calculado no próprio slide. Enter, então acho que está tudo certo, né? Se eu tiver chutado a resposta certa, teoricamente o F2 tinha dado 0. Então agora, para calcular a derivada, eu vou fazer isso por diferenças finitas, né? O df dx eu vou aproximar por ΔF ΔX. ΔX para mim é esse epsilon aqui, que eu já renomeei a célula, inclusive, tá? Para ficar fácil a referência. Então vamos lá, tem um jeito fácil de fazer isso. Vou copiar a fórmula aqui, acompanhe comigo. Ctrl C, Escape, vou entrar aqui. Acredito que ele não vai atualizar os endereços, então, de fato, Enter. E agora, acompanhe. Eu tenho que incrementar o x2. x2 é minha incógnita. x2 está onde? É a célula E2.
Então, aqui nessa fórmula, onde tiver E2, eu vou escrever E2 mais epsilon. Então, eu vou dando seta para a esquerda aqui e vou procurando o E2. O E2 está em verdinho aqui, está até fácil, né? Então, eu vou abrir parênteses e vou digitar mais eps. Tá? Vou até copiar isso daqui para ficar fácil, tá vendo? Então, estou selecionando, Ctrl C. E vou continuando aqui com setas à esquerda e onde tiver o E2, olha lá, tem mais um, né? Seleciono, Ctrl V, tá? E aí acompanhe, dê um grito aí se eu cometer algum erro, tá? Mais um E2 ali, né? E2 é o meu X2, na verdade. Ctrl V. Vamos ver se tem mais algum, tá? Mais um aqui. Continuamos à esquerda, tem vários, né? Mais um ali, opa, passei. Ctrl V e tem mais um ali, estou vendo verdinho. Então vamos lá, Ctrl V. Então, espero não ter errado, né? Você deu um grito. Se a gente tivesse em sala, os alunos normalmente sempre, né, me ajudam aqui nesse ponto. Ótimo. Então agora sim, é muito fácil eu calcular a derivada. Como eu disse, eu vou aproximar o df dx por ΔF, ΔX, ΔF quem é? Então, igual, abre parênteses, é o f de x mais epsilon, menos f de epsilon, ou f de x, perdão, sobre o epsilon. Tá? Então, teoricamente, essa é a derivada. Né? Então, tudo que a gente precisa agora é calcular o próximo valor de x segundo a fórmula de recorrência ali do método de Newton-Raphson. E eu já estou vendo um probleminha, ele vai aparecer já já. Acompanhe comigo, eu vou até deixar esse problema aparecer, porque ele acaba sendo até mais pedagógico do que se eu tivesse feito tudo certinho desde o início. Mas vamos lá programar a fórmula do método de Newton-Raphson. Então, igual o x anterior está nessa célula, menos o valor da f, dividido pela f'. Vou dar um Enter, e aí apareceu um negócio meio estranho, que é um título negativo. Onde é que está o problema? Lembra, eu falei isso em sala, né? A equação nossa tem várias soluções, algumas delas podem ser soluções matematicamente corretas, mas fisicamente impossíveis. O problema está no meu chute inicial. Eu digitei ali 9 vezes 10 a menos 2, que é quase 10 a menos 1, tá? E isso é 2 ordens de grandeza diferente do meu título, né? Do meu título inicial, que é da ordem de 10 a menos 3. Então foi o meu chute inicial que me levou para uma solução que é correta, ou vai me levar, né? Eu nem terei ainda, mas eu já sei que vai dar essa solução fisicamente impossível. Né? Então eu preciso aproximar mais o chute inicial e uma boa técnica é justamente chutar o valor x1 ali. Então alguma coisa como 10 a menos 3, vamos colocar 1e a menos 3. Né? Então repara que aqui já começa a dar um valor mais coerente. Ótimo. O que a gente precisa fazer agora? Iterar. Então, Ctrl C. Lembra, eu tenho que colar o valor, porque se eu colocar a fórmula, ele vai dar uma recorrência, né, e não consegue resolver. E para não ficar fazendo... Na verdade, ele até converge rápido, né? Ctrl C, colar especial valores, tá? Mas lembra, para não ficar fazendo isso sempre, né, eu vou programar uma macro aqui, tá? Isso aqui como eu digo em sala, é pensar preguiçoso. Então, macro, tá? Gravar macro, ligou o gravadorzinho de macro, tá? Vamos definir uma tecla de disparo, Ctrl G, por exemplo. Então, a minha macro, o que é? Ctrl C, venho aqui na célula, colar especial valores, e eu gosto de vir aqui e dar um escape. E agora eu paro o gravador de macro ali embaixo, ok? Ótimo, toda vez que eu digitar Ctrl G, ele vai fazer aquela iteração. Repare então que o problema convergiu, a minha função, inclusive, tendeu a zero ali, né? Mostrando que aquela é a solução. Ótimo, é só isso que precisa resolver. Na verdade, eu não precisaria nem ter colocado a macro ali, porque em 4, 5 iterações ele já teria convergido. Vamos só fazer os cálculos aqui embaixo para responder outras perguntas do enunciado. Vamos fazer juntos, que agora a parte, digamos, mais sensível do exercício já foi resolvida. Então eu preciso, quer ver, de baixo para cima, eu quero calcular a massa final. Para calcular a massa final, eu preciso calcular o volume final, a entalpia final, etc. Então vamos lá.
Vamos aqui, vamos começar a preencher aqui, né? Então, entalpia do vapor a 175 kPa, seria esse 2.700 aqui, que está nessa posição aqui na minha tabela. Ótimo. Entalpia do líquido é 487,0029. X2 agora, né? Vamos calcular o X2. X2 é exatamente o valor convergido ali, né? Então, eu gosto de deixar assim porque eu separo a parte iterativa da parte, digamos assim, de análise final. E aí sim o H2, né? O H2, então, lembra, é o X vezes o H do vapor mais 1 menos X vezes o H do líquido. Então, essa é a entalpia final do meu processo e a mesma coisa para o volume, né? É que o volume eu já tenho ali os dados aqui na minha coluna de parâmetros. Então, vamos lá, igual ao X convergido vezes o volume do vapor mais 1 menos X vezes o volume do líquido. Ótimo. E agora sim consigo calcular a massa, né? A massa final, que é o volume geométrico, 6 litros, dividido pelo volume V2 ali que a gente acabou de calcular, e a gente tem essa massa aqui, 0,594 kg. Tá? Que eu coloquei em quilogramas por metro cúbico, mas, digamos, um errinho aqui de Ctrl+C, Ctrl+V. Com relação à parte ali do vapor de escape, né, posso já colocar alguns dados. O H do vapor a 100 kPa, eu tenho esse dado aqui, né, é o 2.674,948. O H do líquido, então, é o 417,5039. E o X3, né? E o X3 eu calculo em função do H3, que depende, na verdade, da forma como o vapor está escapando. Eu mostrei em sala para vocês que o melhor modelo nesse caso é o modelo de transformação isentálpica na válvula, porque ela tem uma perda de carga não desprezível. Então, eu vou igualar esse H3 ao H2, né? Quer dizer, de 2 até 3. Então, é um processo isentálpico. Com isso, eu consigo calcular o X3. Então, vamos lá. Igual o H3 menos o H do líquido, dividido por H do vapor menos o H do líquido. Fecho parênteses, então eu tenho um X3 aqui de 0,03963. Eu vou só, última coisa que eu vou fazer aqui, eu vou destacar em amarelo os 3 títulos importantes aqui. O X1, o X2 e o X3 aqui. Vou até colocar na mesma formatação para ficar fácil a gente identificar. Então, o que aconteceu? Inicialmente eu tinha 0,0049 kg por quilograma de título, ligou o aquecimento 0,009, então diminuiu, aumentou o título, significa que tem mais vapor na mistura, e quando esse vapor escapou da panela de pressão, aumentou pelo menos uma ordem de grandeza para 0,0 quase 4 ali. Ok? Então, isso completa a análise. Vamos voltar ali ao PowerPoint e terminar o exercício e, finalmente, né, a receita do doce de abóbora. Então, voltando aqui, a gente já pode responder algumas das questões, né, do enunciado. A temperatura na qual o cozimento ocorre é trivial, seria o 116 ali. Né? A quantidade de massa restante, a quantidade de água restante, a gente calculou, 0,594, e também trivial foi a temperatura do vapor ali de escape, que é a temperatura de saturação a 100 kPa, 99,6 graus Celsius. Finalmente, a receita de doce de abóbora, como eu disse em sala, não vai nem água nessa receita, é um negócio impressionante. Então, você compra aqui 1 kg de abóbora, por exemplo, já cortado em cubos, meio quilograma de açúcar, então coloca a abóbora na panela, coloca o açúcar sobre a abóbora, não vai água, hein? Cuidado, tá? Fecha. A própria água, né, da abóbora que vai fazer a cocção. Então, 2 minutos na pressão,
Então, liga, né? Começa a válvulazinha começa a apitar, deixa 2 minutos, desliga, deixa descansar por 24 horas, não abre a panela, né? 24 horas e no dia seguinte você tem, né, um doce delicioso. E eu expliquei em sala que esse doce é interessante, ou essa técnica de cocção é interessante, porque, lembra, é muito rápido por causa da severidade. Severidade é aquele tempo de cocção, tá? Qualquer coisa você me pergunta ali. E sendo rápido, você não deteriora os açúcares. Isso é muito interessante. Então ele mantém, ele preserva a cor. Por isso que, né, fica muito bonito assim. Eu já testei com goiaba essa receita, né? Banana que eu acho que eu não testei, tá? Porque banana é muito difícil você fazer o doce de banana e não pegar aquela cor assim meio caindo para o marrom. São detalhes ali da engenharia de alimentos, não é minha especialidade, minha formação de origem é engenharia aeronáutica, mas assim, tudo que é engenharia de alimentos e até a nossa cozinha em casa tem todo um laboratório de termodinâmica, vale a pena a gente aproveitar. Certo? Então, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato. Até o próximo vídeo, então.